Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Instituto Trader Profissional, canal de tutoriais. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Deixe seu comentário, sua opinião, compartilhe para ajudar no crescimento desse projeto. E antes da gente começar essa aula sobre o Tails e o método de navegação avançada e os erros que tiram o anonimato e privacidade que muitas pessoas cometem, leia isso aqui primeiro. Certo? Pause o vídeo, né? Leia isso aqui e fique bem claro aqui. O objetivo é segurança cibernética. Tem aqui os argumentos irrefutáveis com relação a isso. Você que é do ramo de cibersegurança, de computação informática ou qualquer outra área, você tem segurança financeira quando você tem criptomoedas descentralizadas como Bitcoin. Tem um link na descrição para você aprender tudo sobre criptomoedas necessário para você sair da Matrix e passar a ter segurança financeira. Segurança digital também está relacionada à segurança financeira. Vamos aqui então ao tutorial do Tails. Lembrando que já tem vídeos do Tails no canal, no meu site oficial também. Você tem aqui 2 vídeos já do Tails. Tem que assistir esses vídeos anteriores se você é novato, leigo neste assunto. Você assiste na playlist do canal ou aqui no site, você tem um link na descrição, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, né? Para a gente entender sobre a anonimidade com Tails, os métodos ideais para ser anônimo com Tails e os erros que são cometidos utilizando o Tails, que tiram totalmente a sua anonimidade. Temos aqui o início do Tails, então eu estou dentro aqui do Tails, já logado, já conectado, né? Vou aqui me conectar pela internet. Conectei a cabo, lembrando, a conexão tem que ser sempre a cabo, porque conexão Wi-Fi tem vulnerabilidades que permitem o grampo da rede, qualquer rede Wi-Fi. É um ataque avançado, mas tem vulnerabilidade no protocolo Wi-Fi. E tem até notícia sobre isso. Aqui eu acionei a bridge, tá vendo? Né, caso a rede me bloqueie, caso o meu ISP me bloqueie, estou usando aqui uma bridge default, que já vem com o próprio Tails, e vamos aqui conectar. Então a conexão a cabo ela é mais viável, porque embora você esteja criptografando a comunicação com o Tor, com a rede Tor, vai ter alguém tentando grampear o seu tráfego. Já vai estar dentro ali da rede Wi-Fi, explorando uma certa vulnerabilidade do protocolo de Wi-Fi, que é 800 alguma coisa, que eu esqueci agora de cabeça, não estou lembrado. E em hotel, que geralmente se usa Wi-Fi, não é bom se conectar em hotel para coisas mais sérias com relação à rede Tor, mas se não tiver jeito, é bom você procurar um meio a cabo para se conectar. Então, começamos aqui, inicializamos o navegador Tor, clicando ali em Start. Então, é um ambiente que você não precisa utilizar sempre linhas de comando, como ocorre para muitas funcionalidades no Linux. Para quem é leigo, tem que usar linha de comando, tem que saber um monte de código, etc. Fica um pouco difícil para ele utilizar a linha de comando, porque ele não conhece, porque ele só usou o Windows. Nesse caso, o Tails ele é programado para facilitar a interface para o usuário que não entende muito sobre Linux. Bom, primeiro ponto, aqui vocês viram que eu fiquei, né, aumentando e diminuindo a janela aqui do navegador. Por quê? A minha tela do computador tem esse tamanho aqui. Quando eu comprei o computador lá na loja, vai ter o meu CPF lá registrado. E é difícil você comprar um computador caro e não colocar CPF para não ser rastreado na compra do computador ou de qualquer outro produto. Então vai estar seu CPF lá, o seu cartão que você passou, que você parcelou. Então podem investigar lá na loja e acessar os dados seus e saber que você comprou um computador, vai saber o seu MAC, vai saber o modelo e o tamanho da tela. Então, se você usa um navegador Tor, o tamanho normal da tela,
vão saber que é você. Então você pode ir em um site e o site vai registrar o tamanho da abertura do seu navegador que você utilizou. E vai saber, e pode saber que é você, pode te identificar. Por isso que o Tor ele já abre desta forma aqui, menor do que a tela principal. Então você tem que sempre utilizar o Tor com esse tamanho. Isso aqui é a primeira regra. O primeiro erro de anonimidade é usar a página inteira, né? O tamanho inteiro da sua tela. O tamanho da aba é igual ao tamanho da sua tela. Aqui a gente tem os circuitos. Temos ali o circuito o nó de saída ali, o último é o da Holanda. E tem um comando também pelo terminal para você chamar o Tor e acessar o Tor. E é o Tor-browser ali, como vocês podem ver. Deu Enter. Você entra ali, você aciona também um navegador, uma outra parte do navegador. Sempre o tamanho da tela, o tamanho da aba tem que ser menor do que o tamanho da tela diferente. É um meio de identificar você. Todo mundo que comprou um computador pode investigar e saber qual modelo, qual computador você comprou. E vão poder investigar, tentar rastrear se alguma aba em algum site, em vários sites, tinha aquele tamanho. E podem então fazer uma fingerprint, né, uma impressão digital sobre isso aí e de certa maneira te rastrear, né? Bom, agora a gente vai aqui para o site para checar o Tor. Então a primeira coisa quando você vai acessar o Tor é saber se o IP que está aparecendo aqui no circuito é um IP literalmente do Tor. Então a gente tem o Tor Check ali, que é esse site, eu vou colocar na descrição também, ó, né? check.torproject.org. Então você vai nesse site, que é um site do próprio projeto Tor, para checar se o IP que você está usando com o navegador Tor é realmente um IP do Tor, da rede Tor. É um IP legítimo, porque pode ter um IP falso, podem ter hackeado o seu navegador e simulam que é do Tor, mas não é. Então você checa, né? Você pode buscar, né, Tor Check Tor, né? Vai aparecer ali o link. E daí, deixa eu só voltar aqui. Ele está carregando ali, né? E o DNS Leak para você saber o endereço DNS que está sendo consultado para você ser direcionado para as páginas que você deseja. Então o que é o DNS? Então veja que apareceu aqui já, checado, é realmente o IP do Tor, então estamos seguros, porque legitimado aqui pela checagem no site, que é o IP do Tor. E tem a checagem do DNS. A gente foi lá no DNS Leak para checar. E é esse site aqui, dnsleaktest.com. Por que checar o DNS? Primeiro, antes de você usar o Tor, por exemplo, eu estou aqui na minha rede. Meu IP ele é BR. Tá? Como que eu sei qual DNS vai ser consultado? O DNS que o meu ISP, que é o provedor de internet aqui para mim. Eu vou no DNS Leak sem proteção nenhuma para checar qual DNS vai surgir. Daí vai aparecer lá a lista de DNS que também vai ser BR provavelmente. Tá? Daí você se conecta com o Tails na sua rede e checa se vai aparecer esses DNS. Se aparecer esses DNS que o seu ISP usa para consultar os endereços dos sites e lançar você nesses sites, né? Lançar a sua conexão nesses sites para você acessar, etc. Então tá vazando o DNS, tem problema com o DNS. Então é importante você checar quando você for usar o Tails e o Tor se está vazando o DNS. E um resumo sobre DNS.
você tem números IPs, né? Cada site tem lá um monte de número que é os IPs. Tá? Existem números, cada site tem um IP, eu tenho um IP, você tem um IP. E o que acontece? Fica difícil para as pessoas acessarem, memorizarem milhares de números. É mais fácil memorizar nomes. Então eles traduzem, o servidor de DNS consulta esse número IP e traduz para os domínios legíveis por humanos. Certo? Então esse site aqui, o meu site, traderprofissional.com.br, existe um número IP por trás dele. Para você acessar o DNS, esse site Trader Profissional, ele vai em algum servidor DNS e faz a tradução do IP do meu site, que ele tem um IP específico, e ele volta, retorna com o nome do site, identifica que é um site específico e acessa. Né? Na realidade, você vai digitar o nome e ele vai consultar qual é o número IP correspondente ao nome para redirecionar o seu navegador exatamente para esse endereço. Porque o meu endereço, na realidade, ele é um número IP. E não esse nome. Esse nome é apenas uma tradução, é apenas uma roupa, digamos assim. Isso é explicando a grosso modo, tá? Então, indo lá no DNS Leak, a gente está vendo aqui, ó. Ali tem o DNS da Alemanha. Ó. Surgiu aqui os DNS da Alemanha. Ou seja, eu estou usando aquele IP do Tor e usando para consultar o acesso a sites e qualquer outra coisa, está sendo feito por esses DNS da Alemanha, com o IP do Tor. Sobre a rede Tor, estude lá sobre o curso de Tor Browser, sobre a rede Tor descentralizada, que tem no meu site, tem na playlist aqui no canal também. Lá tem um conhecimento bem avançado explicado lá. Esses parâmetros, então, são fundamentais para a segurança, checar a segurança, ver se o Tor está funcionando direitinho. Então esse é o primeiro ponto de checagem para saber se o Tails está tudo ok com o Tails, etc. Então, vocês viram que existe a geração de um novo circuito pelo Tor Browser. Por exemplo, eu tenho aqui Tor Browser, que tem lá dentro do Tails também. Eu não estou dentro do Tails aqui, eu estou dentro do Linux normal. E você tem aqui esse botão, novo circuito Tor para esse site. O que acontece? É comum ensinarem que você foi em um site, você abriu o seu navegador, tá? E eu fui para o site do Olhar Digital aqui. Se eu sair do Olhar Digital e for para outro site, vamos dizer que eu estou no e-mail, Yahoo e-mail. Daí eu estou com esse IP aqui. E daí, se eu sair do e-mail do Yahoo e for para o site da Globo, o e-mail do Yahoo é meu. Sabem que sou eu. Podem acessar esses dados aí, fica tudo gravado no servidor lá do Yahoo. Então, se eu vou para o site, sei lá, do SBT, vão saber que aquele IP, mesmo sendo do Tor, provavelmente era eu, porque no Yahoo eu acessei com esse IP e depois eu fui para o site do SBT ou de outro lugar com esse mesmo IP. Porque o Yahoo me identifica. É um meio de eu ser identificado na internet por meio de um e-mail do Yahoo que é meu. Do qual tem o meu nome lá, eu mando e-mail de trabalho para amigos, etc. Então, mandam, né, ou ensinam que basta você mudar o circuito aqui. Aí, aqui eu já mudei de IP, então estou no Yahoo. Desloguei do Yahoo e mudei o circuito, ou então ao mesmo tempo que eu estou no Yahoo, eu abro aqui, venho aqui e dou uma nova aba, ou uma nova janela, Nessa nova janela aqui, eu mudo o circuito como mostra aqui.
Só que eu fiz alguns testes com alguns sites, não vou poder revelar aqui porque eu vou ter problema possivelmente no vídeo. E esses sites conseguem saber, mesmo eu mudando o novo circuito, esses certos sites, eles conseguem saber que sou eu. Então um site específico que não sabe quem eu sou. Eu entro aqui com o IP da Holanda. Daí eu busco aqui em português sobre, sei lá, cachorro quente. Daí eu pesquiso sobre cachorro quente nesse site e pesquiso sobre e vejo um monte de notícias, artigos, etc. Quando eu mudo, mesmo usando uma nova janela, quando eu mudo o IP e vou para esse mesmo site com um novo IP, esse mesmo site está em português, está me dando informação em português, e não era para me dar informação em inglês. Ou em holandês, já que o IP é da Holanda. Então o site consegue saber, de alguma maneira, o JavaScript dele, ou ele tem método de rastreamento para rastrear. Com vários sites isso acontece. Eu poderia mostrar ao vivo, mas se eu fazer isso, vai dar problema para mim. Então, qual é o melhor método? Você zera o Tor. Você foi no Yahoo e-mail, que é o seu e-mail com a sua identificação. Você quer ir para outro site, zerou o Tor, inicia outra instância do zero. Aí vai ter um outro IP. Se eu for para esse mesmo site, desse mesmo exemplo do cachorro quente, fui lá para o site de cachorro quente com o IP da Holanda. Pesquisei. Se eu quero pesquisar anonimamente nesse mesmo site, eu tenho que zerar o Tor browser, iniciar uma nova instância, daí vai ter um IP japonês, por exemplo. Quando eu for para esse site para pesquisar de cachorro quente, ele vai estar tudo em japonês ali para mim, se é um site que mostra de acordo com a linguagem que o usuário se identifica, por meio do IP dele, do país dele. Então isso foi provado pelos fatos, pela minha experiência. Só que eu não vou mostrar porque eu vou ter problemas se eu mostrar isso aqui. Mas tem que usar um novo circuito. Isso aqui é um erro gravíssimo de anonimidade que muitas pessoas cometem e perdem a anonimidade. E mesmo no Tails se perde a anonimidade. E outra coisa é o Mac. Quando você inicia o Tails, vai ter as opções lá, clicando nesse maisinho aqui. Vai ter a opção para você usar a linguagem do teclado, configurar a linguagem do teclado, configurar entrar com a sua senha para acessar a sua partição criptografada, para acessar arquivos, caso você guarde. E tem essa opção do mais aqui, do qual você vai poder configurar a senha de root, MAC address. Por default, ou seja, quando você inicia o Tails, mesmo iniciante, o seu MAC address, o que é o MAC? É o endereço físico de toda a máquina. O celular tem um MAC, que é um único MAC no mundo. O computador tem um MAC, que é um único MAC no mundo. Televisão que se conecta pela internet também. Então, se você tem um MAC que você comprou, um MAC de um computador, você comprou esse computador numa loja, você passou cartão de crédito, então é fácil identificar que você foi naquela loja e comprou alguma coisa. E podem descobrir que você comprou um computador. E vão lá no registro da loja e vão saber que o MAC desse computador é X. Então, o MAC do computador que é X, se você vai em qualquer lugar, vai ficar registrado na rede que o MAC X se conectou lá. Então, você já perdeu a anonimidade? Não necessariamente. Mas existe um metadado. Que é o quê? Teve o sujeito lá que comprou o computador com o MAC X, ele acessou tal rede, criptografou com o Tor. Não conseguimos identificar o que ele fez lá naquela rede. Isso é um metadado. Eles podem usar isso para tentar te investigar e descobrir algo de você. Então você não pode deixar saberem nada. E também podem encrencar com você porque você usou anonimidade, sei lá, num hotel. Então vou começar a te perseguir enquanto tem político
que roubou, tá impune, etc., esses daí não são perseguidos. Mas se você usar o Tor ou o Tails, daí você vai ser perseguido, aí você é malvadão. É assim que funciona. No Brasil, principalmente, é assim que funciona. Então, fica esse tipo de alerta. Logar e-mail ou site que você usa a sua identidade, conforme eu expliquei. Logar no browser online, o Telegram, Signal, principalmente o WhatsApp. Isso aqui é um caso mais para o WhatsApp, porque o WhatsApp é do Facebook, então tudo que você escreve no WhatsApp, governos podem acessar a qualquer momento por ordem judicial. E esses dados podem vazar, se é injusto ou justo ou não esse tipo de acesso judicial. Não vem ao caso aqui falar, mas tudo que você conversa no WhatsApp vai estar lá para o governo acessar a hora que ele quiser. O Telegram e o Signal, não. Mas ele podem censurar, governos podem te censurar pelo Telegram ou Signal. Fica o IP registrado no Signal e no Telegram? Alguns dizem que não, mas eu acredito que sim, que tem algum jeito de acessar por ordem judicial também e saber. Então, se você tem um IP, principalmente pelo WhatsApp, você tem um IP X pelo WhatsApp, você está conectado no WhatsApp via navegador, pela rede Tor. E ao mesmo tempo você está acessando outros sites, o IP do seu WhatsApp que está na rede Tor vai ser o mesmo que esses sites. E vamos dizer que assim que você acessou o WhatsApp e ficou 1 hora no WhatsApp, por 1 hora, você também ficou frequentando um certo site. Então, vão associar isso. Ó. A partir de tal hora, o IP específico acessou o WhatsApp. O IP é esse aqui. E esse IP é igual ao IP desses sites que foi frequentado por 1 hora. Claro que outras pessoas também utilizaram esse IP, mas é uma associação que pode fazer com você. E você pode ser desanonimizado por isso. Hábitos de navegação em sistemas operacionais de trabalho ou lazer e praticar os mesmos hábitos usando o Tor. Então, é o seguinte. Você no seu trabalho, na mesma sequência horária, acessa mesmos vídeos ou sites. Então você, no hábito de meio-dia, você tem um hábito de acessar pelo seu YouTube o vídeo do youtuber X. E você vai no site de futebol, depois de 30 minutos de assistir esse vídeo, ver notícias de futebol. Daí você para de fazer isso no seu sistema operacional e quando você vai usar o Tails, você vai fazer a mesma coisa. Vai ter a mesma sequência no mesmo horário, onde atualmente você é identificado pelo seu ISP que estava sem criptografia, ou amigos seus sabem disso, e de alguma maneira essa informação se espalhou, entre outras formas, né, de saberem que você, sem criptografia, pelo ISP é fácil, sem criptografia nenhuma, sem Tails, sem Tor, sem VPN, eu acesso vídeos específicos na hora do almoço. 30 minutos depois eu acesso certos sites. Se eu for no Tails fazer isso no mesmo horário, vai ter o meu IP do Tor, mas é o mesmo comportamento no mesmo horário. Você foi identificado. Então você não pode ter os mesmos hábitos, tá? No trabalho que você tem no seu sistema operacional comum e usar no Tails. Você vai ser desanonimizado. A tática camaleão para acessar mesmo conteúdo para o exemplo de notícias de futebol. Então, por exemplo, você sempre 14h30 você acessa notícias de futebol, daí você muda, você acessa mais cedo, meio-dia. Quando você for acessar essa notícia de futebol, antes, faça hábitos diferentes. Veja notícias de comida, de batata frita, de McDonald's. Depois veja, procure vídeos de piadas. Você nunca faz isso, mas daí você faz isso. Daí depois você vai acessar o conteúdo de futebol. Então isso ajuda a formar uma camuflagem comportamental com aquele IP do Tor
E isso ajuda você a ficar anônimo. Perdendo a anonimidade usando programas do Tails ou outros adicionados. Programas que identificam você, né? Você loga, se você instalar algum programa no Tails sem administrador, um mensageiro, por exemplo, o Telegram. O Telegram geralmente não funciona no Tails, eu já testei, mas se você ajusta ele para funcionar no Tails ou outro, você vai estar logado lá no Telegram pelo ID do Telegram, né? Digamos que eu me chame IDX, né? No Telegram. E no Telegram vai ter o IP do Tor. Daí eu fico logado no Telegram. Estou dentro do Tor. Está roteando toda a saída, está sendo roteada pela rede Tor. Mas eu tenho algo que me identifica, que é a minha conexão por um programa que tem o meu ID, da qual é público, muita gente sabe. E tenho o IP do Tor associado a esse Telegram, que vai estar conectado durante tanto tempo. Tá? E durante esse tempo, eu acesso vários sites. Posso ser identificado também por conta de estar usando um programa que me identifica. Isso é o caso do Telegram. Eu já tentei usar o Telegram no Tails, não consegui. Mas você pode usar outro programa que te identifica, da qual você vai perder a anonimidade usando este programa no Tails, fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Agora, o próprio Bitcoin pode fazer você perder a anonimidade no Tails. Isso mesmo. A bomba está jogada aqui. Então, primeira coisa, você usa a Electrum, fica logado na Electrum e navega por sites ou acessa certos e-mails enquanto está logado na Electrum ou outra carteira. Então, eu tenho aqui um videozinho e eu dando um exemplo disso no Tails. Dentro do Tails foi acessado a Electrum. Então, veja aqui. A gente acessou a Electrum. A Electrum do Tails, que vem padrão, às vezes ela falha. Então é melhor você baixar a Electrum oficial do site, checar o PGP e acessar pelo Tails dessa forma. Então eu já tinha configurado, entrei com a senha. Perfeito. Estou anônimo pelo Tails, porque eu estou utilizando a carteira Electrum no Tails, usando a rede Tor. Negativo. Temos aí os nós. Então aqui está o problema. O nó tem o seu IP. O nó tem o seu IP da rede Tor. Está associado ao seu endereço Bitcoin. O seu endereço Bitcoin está lá no Tor. Está lá no nó. Esse IP da rede Tor é o mesmo que está no nó que está associado à sua carteira de Bitcoin, da qual o dono da corretora, que você comprou Bitcoin, ou o P2P do qual você comprou Bitcoin, da qual informou para o governo que você tem Bitcoin, que você comprou Bitcoin, que ele tem que informar. Então o governo sabe que, e outras pessoas, porque informações de dentro do governo vazam pela internet afora. O seu endereço de Bitcoin X está associado a um certo nó e tem o IP do Tor. Então, quando você se conecta no nó, porque para você se conectar para você conectar a sua carteira, você tem que se conectar no nó. Para você fazer transações, a transação vai passar pelo nó e vai ter o IP lá registrado, na blockchain, etc. Isso vai ser difundido pela rede inteira. Esse IP do Tor, mesmo sendo uma IP da rede descentralizada Tor, está associada a um nó que tem associação com o seu endereço do Bitcoin, da qual o governo sabe. Porque você comprou Bitcoin numa corretora, você comprou numa exchange, e eles sabem que esse endereço de Bitcoin é seu. Certo? Consequentemente, qualquer outro site, o site aqui da ESPN que eu acessei, mesmo na rede Tor, denuncia que eu estou acessando esse site
visto que assim que eu conectei a carteira Electron, o meu endereço do Bitcoin, que me identifica que tem esse IP é o mesmo que está no site da ESPN em um certo horário. Acabou a sua anonimidade. O Bitcoin desanonimizou você no Tails. O ideal seria você utilizar o Tails com o seu endereço de Bitcoin apenas para impedir, para criptografar sua comunicação, para impedir que você que soubessem que você está utilizando a Electron. Isso ajudaria na criptografia, mas você não é anônimo com Bitcoin se você comprou Bitcoin em corretoras, em exchanges e de P2Ps. A maioria dos P2Ps serão obrigados a informar para o governo que você comprou Bitcoin deles, eles vão saber o seu endereço Bitcoin. Ah, Leandro, mas eu comprei do P2P o Bitcoin e transferi para o endereço X, só que eu transferi depois para o endereço Y e Y. Então, esse endereço YYY não está mais associado a mim. Isso é uma pseudo-anonimização, porque se a vida toda ficou aqui, e daí você se conecta na Electron com esse endereço de Bitcoin e faz alguma transação, claro que o IP do Tor vai mascarar, mas mesmo assim, todos os endereços que você mandar o Bitcoin, se é você que está utilizando, vai ficar o rastro. Então eles vão presumir que é você que está usando os outros endereços do Bitcoin, dependendo do comportamento. Agora, se você manda para um endereço de Bitcoin de outra pessoa e essa outra pessoa usa Bitcoin em outros lugares, e identifica que é outra pessoa que está usando, daí sim você não tem mais associação com esses endereços. Mas se não for comprovado isso, vão achar que é você em outros endereços, mas não vão ter certeza. Eu chamo isso de pseudo-anonimidade. Mas dependendo do comportamento do novo endereço, também você vai ficar lascado aí sob suspeita. Então, o Bitcoin ele não é anônimo, ele é pseudo-anônimo. Mesmo utilizando a rede Tor, você fica pseudo-anônimo com ele. Então eu expliquei aqui por que tira a anonimidade, mesmo utilizando a Electron, e soluções ideais para criptomoedas. Não use mais nada ao gerar novo endereço. Daí a gente tem um exemplo de você ter uma carteira da qual essa carteira de Bitcoin você informou para a Receita, o governo sabe, o P2P informou, a corretora informou. Mas nós temos um exemplo, aqui um exemplo de uma carteira nova de criptomoedas que você vai lançar, ou seja, eu vou gerar uma nova carteira de Bitcoin para eu ficar anônimo na rede. Então eu vou gerar o endereço X, Y, Z, digamos que esse é meu objetivo, um endereço novo. Não vou comprar nada de ninguém. Não vou comprar em corretoras, não vou comprar de P2P, mas tem um amigo meu aqui, ele vai transferir Bitcoin para essa carteira aqui. E daí eu vou ficar anônimo, porque eu estou me comunicando aqui com meu amigo escondido e ninguém sabe, então ele vai transferir para mim, então ninguém vai saber que eu sou dono dessa carteira, porque eu estou usando o Tails e eu estou com o IP do Tor. Então eu estou anônimo, vou ter um novo endereço gerado, vou receber Bitcoins aqui e vou conectar a minha Electron com esse novo endereço de Bitcoin que ninguém sabe, só eu e esse meu amigo secreto, por exemplo. Tá? Ou eu minero Bitcoin, gerei um endereço, a mineração foi feita 100% pelo Tor, eu consegui de alguma maneira uma ASIC, uma mineradora de Bitcoin escondido, ninguém sabe que eu tenho uma ASIC dentro da minha casa, digamos, né, que se fosse possível, é muito difícil fazer isso. E depois de um ano consegui um Bitcoin. E esse Bitcoin, ele está nesse endereço aqui. Então eu estou 100% anônimo, ninguém sabe que eu tenho esse endereço, ninguém sabe que eu sou o dono desse endereço, e ninguém sabe de nada disso. Estou dentro da rede Tor. Logo estou anônimo? Depende do seu comportamento dentro do Tails. Então veja que aqui, eu estou aqui no site do Yahoo, digamos aqui que eu esteja logado,
e eu loguei por meio de um e-mail, da qual é o meu e-mail de trabalho, é o meu e-mail que me identifica. É um e-mail que podem descobrir que sou eu, porque tem rastros ali que indicam que é meu. E o que acontece? Esse IP do Tor está associado àquele e-mail, da qual eu estou logado. Então, exatamente nesse momento, um e-mail que me identifica está logado com esse IP do Tor. Então, eu estou anônimo? Não, porque o e-mail me identifica. E, ao mesmo tempo, eu vou me conectar na Electron com aquele Bitcoin anônimo. Aí, ó. Estou conectado com o meu e-mail, com o e-mail que me identifica. Tenho esse IP da rede Tor, que está no meu e-mail, e que também vai estar aqui no nó. Vai estar no nó da qual a minha carteira... Essa aqui é uma carteira que eu abri ali, tá? Não é minha, mas podem olhar aí que está zerada, não tem nada. Pode ver que o balance aqui está tudo zero, né? E esses nós aqui, esse nó aqui que está conectado, se não é um nó próprio que está rodando com a rede Tor, mas é um outro nó, vai estar registrado o IP da conexão dessa carteira, transações, etc. Como o IP Tor, o IP Tor da rede Tor descentralizada está associado ao meu e-mail. Então esse IP Tor significa que sou eu que estou usando qualquer outra coisa que utilizar com esse e-mail, com esse IP Tor, provavelmente sou eu, tem chance de ser eu, porque eu me identifico no momento que eu estou conectado pelo meu e-mail. Eu consigo revelar a minha identificação em outros lugares, que esse mesmo IP que está no meu e-mail que me identifica aparece. Se uma carteira nova de Bitcoin apareceu exatamente esse IP, então é muita coincidência e pode ser associado a mim. Essa carteira de Bitcoin tem o registro do IP em um específico nó, exatamente alguns minutos depois ou durante o mesmo tempo eu fiquei conectado no meu e-mail, e da qual eu me conectei na carteira Electron com Bitcoin pela rede Tor, mas é o mesmo IP. Algo que me identifica que tem o mesmo IP Tor, que é de uma rede descentralizada, também está em algo que não me identifica e que também está na rede Tor com o mesmo IP. O IP é o mesmo para os dois. Logo, esse endereço do Bitcoin que eu criei offline, ficou muitos anos ali sem se conectar pela internet, como eu cometi o erro de entrar no meu e-mail e ao mesmo tempo entrar na carteira Electron, eu dancei e perdi a anonimidade. Mesmo que eu tenha minerado, escondido, depois de um ano, criado um Bitcoin que só eu tenho, saberiam. Então isso são erros absurdos que muitas pessoas cometem, certo? E segue aqui então essas soluções. Uma solução você vai usar a carteira de criptomoedas, você tem que usar só ela, desligar o Tails e começar uma nova sessão para acessar outra coisa. Vai mandar um e-mail pelo o Firebird, você usa pelo Thunderbird, né? Você usa ali, faz o que você tem que fazer, fecha a sessão, reinicia uma nova sessão do Tails. Então todo cuidado é pouco. O ideal é você utilizar o Tails usando essas regras para você preservar a sua anonimidade, não cometer esses erros que destroem a anonimidade no Tails e fazer uma coisa de cada vez. De preferência uma coisa de cada vez. Vai fazer operação com criptomoeda, só isso. Vai acessar e-mail, só isso. Fecha a sessão, começa outra. Então, em resumo, para a gente finalizar, o Tails ele é um sistema considerado um dos sistemas mais seguros para você conseguir ficar anônimo para se defender. Novamente, vamos aqui pausar o vídeo, ler isso aqui, tem argumentos irrefutáveis. É necessário você ficar anônimo para você conseguir ficar livre das ameaças cibernéticas. Mas,
Se você age de maneira errada, você perde toda a anonimidade. Podemos comparar com o seguinte: um bolo da qual você tem ingredientes, mas tem que ser feito, misturar esses ingredientes de uma maneira correta, durante um certo tempo e fazer com carinho o bolo. Se você faz todo atrapalhado esse bolo, não adianta você ter os ingredientes, o bolo vai sair uma porcaria. Com o Tails é a mesma coisa. Não existe ali uma ferramenta poderosa, mas vai depender de como você usa para que você consiga ficar anônimo. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o tutorial por aqui. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Tem o link na descrição do meu site com um curso completo de segurança digital, bem focado para o usuário de criptomoedas que precisa desse conhecimento. Compartilhem o canal. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais.